Entendi. A outra pergunta é básica. Todo indivíduo que possui TDAH tem a possibilidade de desenvolver hiperfoco? João Paulo, eu não gosto de generalizar nada. Falar toda, nunca, sempre. Essas palavras em medicina, elas são bem difíceis de você. Mas é muito comum o hiperfoco, sabe? É uma coisa bem simbólica, assim, do transtorno. Talvez a Marina pode me ajudar nisso aí. É sempre, Marina, que tem hiperfoco? Inclusive, em julho, nós tivemos um evento de neuropsicologia clínica que a gente questionou, desacreditou, virou uma confusão, porque será que é hiperfoco o melhor nome a ser dado? Só que se eles reformularem isso, assim, e 1 milhão de estudos que a gente tem sobre, mas é questionando e criticando mesmo esse termo de hiperfoco, porque alguns casos têm o hiperfoco porque desliga do ambiente e está ali fazendo aquela coisa. Mas é hiperfoco, é motivação, ou é porque fez um uso aí da atenção concentrada, mas que não é um hiperfoco. Porque fez uso da atenção concentrada, mas não significa que ele tem hiperfoco em jogo. Não significa que ele tem hiperfoco em falar sobre tal assunto, diferente do autismo, por exemplo, que aí é um hiperfoco. Então, é um bom uso da atenção concentrada, que oscila, porque quem tem TDAH tem uma dificuldade de alternar a atenção, né, de modelar a atenção, ou seria um hiperfoco? Marina, Sim. deixa eu só reformular a pergunta, então. O TDAH, normalmente, quando ele encontra algum assunto, vamos dizer assim, algum tipo de experiência ambiente que ele se sente engajado, ele tende a fazer e focar. Ele tende a não ter aquele problema de desatenção, vamos dizer assim. Eu vou exemplificar. Por exemplo, o Michael Phelps. O Michael Phelps é um cara, um exemplo de TDAH que encontrou uma paixão e dentro dessa paixão ele conseguiu se engajar, se tornando o que ele se tornou. É mais ou menos nesse sentido que eu quero dizer. Caso o indivíduo consiga encontrar algo que gere um desejo, ele consegue ter uma atenção a mais do que... porque ele supre isso, né, de alguma forma, naquele que ele encontrou a paixão. Isso é possível ou algumas pessoas, dependendo do nível de TDAH, ela pode mesmo assim não conseguir? Aí depende, sabe? Porque no caso do Michael Phelps, ele tem TDAH, mas ele tem o que mais? Talvez ele tenha outras habilidades também, né? Às vezes ele tem ali crenças do esporte que ele foi se motivando e foi criando crenças que ajudaram ele a continuar e persistir naquilo. Então depende. E o exemplo dele, o TDAH gosta mais de esporte, viu? O TDAH gosta de esportes, eles dão muito bem em movimento e principalmente esporte individual, que é o caso do Michael Phelps. Exatamente. Apesar de ter o revezamento lá, mas ele é essencialmente individual, né, a natação. Não é um esporte de equipe, assim. Sim, eu tenho um paciente que ele é muito bom no tênis, e aí ele fala que ele gosta do tênis porque que ele joga sozinho e não tem equipe, é ele com ele mesmo. Então, assim, é possível qualquer ser humano que se motiva para algo, tem ali o sistema de recompensa que vai dar motivação, vai iluminar mais áreas do seu cérebro e você vai ficar mais motivado para aquilo. No TDAH, também isso vai acontecer. Mas é complicado a gente falar que por ter motivação, ele vai ter uma habilidade maior para executar aquilo. Até porque no que ele ama, ele vai ter ali um prazo, ele vai ter ali uma sequência de coisas, ele vai poder se frustrar. Mas eu acredito que a motivação é um ótimo modelador para lidar com quem tem TDAH. Tanto que uma orientação que a gente dá para as escolas é pequenas recompensas, ajudar com pequenos ganhos, fazer passo a passo. Então, em vez de entregar 20 páginas, eu entregar 5, depois os 5, e por partes. Até os próprios testes de atenção, eles vão indo por partes. Então, né, o jeito que você apresenta o estímulo, acredito que diz mais sobre o sucesso da execução do que somente a motivação. Eu vejo muitos pacientes motivados, querendo dar conta, mas não conseguem. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu preciso fazer, mas não estou conseguindo ali. E aí a gente organiza e ele vai longe.
Então, eu acho que é complicado a gente jogar tudo isso para a questão da motivação. Ela é como se ela fosse o nosso termômetro, mas até na motivação tem micropassos que a gente tem que cuidar.